Fala pessoal, sou Leandro com você, seu nerd, professor nerd, você decide. Vídeo 3 de uma série de 4 vídeos que vamos discutir o episódio 8 de A Roda do Tempo, da sua terceira temporada, aquele que vem com a Aurora. Primeiro vídeo foi as minhas impressões, lá eu falei o que eu senti do episódio, dá um pulo lá para você ver. Vídeo 2 nós falamos de Tanchico, tudo o que aconteceu lá. E agora no vídeo 3 vamos falar de Tar Valon e tudo o que rolou dentro da Torre Branca. Algo muito importante que foi construído desde o início da temporada e que estourou aqui. Vou falar para vocês que tudo o que aconteceu nesse oitavo episódio, e eu falei que eu tava bem chateado com ele, mas de tudo que aconteceu nesse oitavo episódio, o que acontece em Tar Valon é, de longe, o que menos incomodou, vamos dizer assim, porque rolou de forma adequada, vamos ser bem sinceros. Podia ter sido melhor? Podia, mas não foi tão fim do mundo assim, apesar do final ter sido bombástico, né? Foi até triste, por assim dizer. Mas é isso aí, vamos começar a falar sobre, então, o arco de Tar Valon. Já deixou seu like? Clica aqui embaixo agora no gostei, que você ajuda bastante o canal. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor. Eu falo de filmes, séries, animes e muito mais. Preciso de você aqui, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, que assim você vai sempre receber uma notificação quando um vídeo novo sai aqui no canal. Compartilhe o vídeo, vamos fazer com que o conteúdo da Roda do Tempo quebre a bolha e vá além, né, do pessoal que acompanha aqui o canal. Então compartilha ele no WhatsApp, compartilha no Face, compartilha para todo lado, que você ajuda o canal e ajuda também a Roda do Tempo. Ainda não temos divulgado que teremos a quarta temporada, mas eu acho que é certo, tá? A quarta temporada deve acontecer, não é algo que pareça que a Amazon não queira trazer para nós. Eu acho que vai ter sim, tá? Mas para isso a gente precisa continuar divulgando. Aqui o canal fala da Roda, vai continuar falando da Roda. Trazemos outros conteúdos também. Então, estamos falando de The Last of Us, do Conto da Aia. Mas a Roda vai continuar aqui conosco. Toda semana tem conteúdo da Roda. Então fica ligado e com o sino das notificações ativado. Se quer mais conteúdo, conteúdo antecipado e tudo mais, você pode se tornar um membro aqui do canal. Você me ajuda pra caramba. São 4 níveis de membro. Tem nível que tem acesso antecipado, nível que tem chat de WhatsApp especial, tem nível que tem Discord, tem nível que tem as minhas redes sociais pessoais, tem muita coisa. Clica aqui embaixo em Seja Membro e vem conhecer. Hoje de noite tem a live, hein? Vem curtir a nossa live pra gente conversar ao vivo juntos sobre o que rolou nesse episódio. Mas o episódio começa 10 anos antes, com a votação que colocou Elaida e Siuan uma contra a outra e acabou colocando a Siuan no trono de Amerlin. Só que começa um pouco antes disso, quando descobrimos que Elaida Sedai já esteve no mundo dos fins, quando ela atravessou o portal do batente de porta vermelho de pedra retorcida que leva ao mundo dos Aielfins, que é aquele mundo onde tem aqueles seres que são meio serpentes e eles concedem 3 respostas. Mas aqui na série eles mudaram muito isso e pelo que deu para entender, porque a gente não vê Elaida lá dentro, os 2 batentes de porta, tanto esse que está aqui em Tar Valon, quanto aquele que está em Tanchico, levam para o mesmo lugar. Por que eu digo isso, pessoal? Porque olha só, a Elaida saiu dali de dentro e ela está carregando isso aqui, essa pulseira. E essa pulseira é interessante porque nos livros nós sabemos que a Moraine, depois de passar pelos fins, também recebe uma pulseira que lhe dá um boost, né, um aumento na sua capacidade de controlar o poder único. Aqui não foi dito o que é essa pulseira, o que ela faz, mas pelo que a Elaida está mostrando ali, né, esse sorriso nela, ela tem alguma coisa, tá? E isso é interessante pra gente ver. E logo que ela sai, ela dá de cara com esta mulher, Alviarin, a irmã da Jabranca, que é muito importante para a saga. E essa aqui, essa cena, né, entre elas, põe por terra uma teoria que eu tinha e que eu não tinha falado ainda, eu estava esperando para terminar a série para falar depois, que é que a Alviarin é, na verdade, a Semirhage. Olha, eu tinha uma teoria, tá? Na minha teoria, a Semirhage teria se disfarçado de Alviarin e estaria na Torre Branca. Nos livros, a Messana é quem faz esse papel de estar dentro da Torre Branca disfarçada, mas não de Alviarin, tá? Ela se disfarça de outra personagem. E eu achei que esse é Alviarin porque ela é negra aqui
na série. E a Samir Heish, ela é negra também na série. Então fazia sentido pra mim, porque a Samir Heish vai ter que pegar um pouco do arco da Messana, já que a Messana não deve aparecer na série. A gente já sabe quais são as 4 mulheres que vão aparecer, que é a Grindel, a Samir Heish, a Moghedien e a Lanfear. Então a Messana estaria fora. E aí eu achei que isso ia acontecer. Mas assim, para isso acontecer, a Messana teria que ter se infiltrado, assim como o Ravin fez como Lord Gabriel, né? Entrado na torre e colocado ali por compulsão. Só que aqui nós estamos vendo o passado. Não é a lembrança da Elaida, né? Por assim dizer. É o passado mesmo. E então, se a Alviarin já estava na torre 10 anos atrás, então não tem como ela ser a Samir Heish. A menos que a Samir Heish tiver matado ela e ter tomado o lugar dela, mas eu acho que complica demais a mente, então isso não vai acontecer. Samir Heish vai aparecer de outro lado e ponto final. Então, Alviarin, porém, para quem não sabe, eu não vou dar esse spoiler. Mas afinal, o que elas estão fazendo aqui? Bom, a Elaida entrou no Terangrill sem autorização, pelo que dá para entender, da Amelin. Até porque nesse momento a antiga Amelin ela morreu, então eles estão fazendo uma votação. E a votação está entre Elaida e Siuan. Elaida vai ali porque ela vai pedir para os Fim para ela ser escolhida como Amelin. Mas a Alviarin diz que sempre tem alguma coisa que os Fim pedem em troca. A gente não fica sabendo o que é, mas a gente sabe que alguma coisa vai ter. E a cena continua até que chegamos ao Salão da Torre, onde as votantes irão votar em quem será a nova Amelin. Então temos ali a Siuan e a Elaida. E nós temos então a antiga curadora das crônicas. Ela faz todo o processo e vai então sair como é feito a escolha da Amelin. Aqui parece ser uma votação entre 2 mulheres e precisa que 11 das votantes apoiem ela. São 7 ajás, cada ajá tem 3 votantes, então são 21 votantes. Assim é preciso que metade mais uma vote em alguém para que ela seja eleita a Amelin. Não, nos livros, esse processo é muito mais complicado, muito mais político e decidido sempre, vamos dizer assim, por trás dos panos e não de forma tão aberta. Vou explicar mais ou menos por cima, tá? Alguém que deveria ser a Amelin, alguma mulher que gostaria de ser elevada a Amelin, tem o direito, quando há uma vacância no trono, a apresentar a sua petição. Como é que funciona isso? Ela tem que chegar no salão, lavar os pés das outras Amelins, todas elas têm que se despir, mostrar os seios, né, dizer que são mulheres, para provar que são mulheres, e aí aquela que quer ser Amelin vai lavar os pés de todas, e aí elas vão então aceitar ou não, elas levantam para aceitar ou não, então tem todo um processo que é bem mais complexo, e não é uma votação de uma contra a outra, tá? É alguém que tenta, e depois que ela perde, que ela não consegue, ela tem que sair, e aí outra pessoa tenta e assim o processo vai. Mas normalmente isso já é decidido por baixo dos panos, né? Toda a política que é feita, muito parecido com o que é, por exemplo, a votação para presidente do Congresso. É decidido antes, e aí eles vão lá e fazem o joguinho deles para decidir. É mais um jogo, tá? Nós vemos nos livros toda esse trama acontecendo quando nós temos lá o problema de Salidar, que elas vão eleger uma nova Amirlin. E no caso aqui, nós vamos ver as azuis levantando e votando na Siuan, a Verin votando na Siuan, mais algumas outras, mas não o suficiente. Até que a curadora das crônicas diz quem votaria em Elaida. E aí levanta a Alviarin, ela levanta para votar, e o que ela diz? Siuan Sanche. Caraca, velho, a mulher dá um golpe na Elaida, sério, ela foi incrível, tá? Nós sabemos que todo o processo que levou a Siuan ao poder e que levou a Moraine a fazer o que ela fez lá, tinha a mão da Ajá Negra por trás. Então, pode ser que a Alviarin tenha agido meio que manipulada, ou, né, por causa da Ajá Negra, mas eu vou deixar no ar essa situação. E aí, depois que ela vota na Siuan, várias outras votantes também levantam e votam na Siuan. E a Siuan acaba, então, eleita como a Amirlin. Nesse ponto, então, ela vai chamar
a Leane para ser a sua curadora das crônicas, enquanto que a Moiraine vai continuar procurando o dragão. E a cara da Elaida é impagável. Logo depois estamos no gabinete da Merlin e ela olha para aquele Terangrill, que deve ser um Terangrill, né, que é uma espécie de portal, e leva ela até a cabana onde ela encontra a Moiraine. A gente vai ver que ela olha com uma cara de saudade, uma cara de tristeza, e claro, faz tempo que ela não encontra a Moiraine e elas fizeram as pazes, mas não fizeram. Logo depois ela tem essa conversa com a Leane, que é bem importante e que a gente vê a Leane então sendo a curadora das crônicas e quem ela realmente é. Porque ela bate de frente com a Siuan e a gente descobre que a Siuan fez uma coisa muito errada, muito errada politicamente. Não está errada de acordo com as regras da torre, mas politicamente muito errada. Ela então mandou cartas apoiando Rand Altor como dragão renascido, colocando a torre para apoiar Rand, não ao dispor dele, mas apoiando ele. E isso sem o consentimento do Salão da Torre. Isso coloca ela cada vez mais em oposição com o Salão, porque tem mulheres lá que acham que o dragão deve ser controlado, enquanto que as vermelhas até acham que ele deve ser até mesmo blindado, amansado e o que for. E ela faz isso à Riviria, perdendo mais ainda a sua força. Sinceramente, pessoal, a Siuan dos livros é muito mais inteligente que a Siuan da série. A Siuan da série, ela é zero política. Ela demonstrou desde o começo da série que ela não é uma grande estrategista, ela não tem capacidade política nenhuma. Não sei o porquê que eles construíram isso. A Natasha O'Keeffe é maravilhosa, eu adoro essa atriz. E assim, ela manda muito bem todo o tempo que ela aparece na série. Mas assim, apagaram demais a Siuan. E a terceira temporada foi jogar muito lá embaixo essa personagem. No primeiro episódio, ela não conseguindo segurar ali as negras. No segundo episódio, ela levando bronca da Morgase. E a Egwene dando bronca nela. Meu Deus, como jogar a Siuan pra baixo. E aí chega aqui e ela demonstra isso, né? Ela tá muito fraca. Levou o golpe da torre na série, seguindo a série. A culpa não é da Elaida, a culpa é da Siuan. A Siuan é a culpada por ter perdido o trono, né? Mas a Leane tá, cara, ela tá muito indignada com a Siuan. Ela sabe que tá dando errado, ela sabe que tá indo por um caminho ruim, ela entende isso. E assim, eu vejo a Leane como uma personagem muito mais forte do que a Siuan nesse momento. E a Siuan fala, né, que escolheu a Leane porque a Leane era a única que não tinha medo dela e não sei o quê. Só que assim, hoje ninguém mais tem medo dela. Nenhuma Aes Sedai tem medo da Siuan, tá? Ficou muito fraca e é por isso que ela perdeu o trono. E logo mais pra frente nós vemos o golpe sendo armado. Elaida com Alviarin e Galina conversando. Agora Elaida também é uma votante, né? Ela espantou a outra Aes Sedai vermelha, que acabou tendo que, né, procurar o Masrin Taim, que não apareceu. Esperei ele aparecer, mas não apareceu. Mas nós temos aqui, então, o momento em que a Alviarin vai de forma meio não tão explícita, mas ela diz que então vai apoiar a Elaida. Pouco depois a gente vai voltar para a torre com a Elaida, então se perequetando toda. Vejam que ela está usando a pulseira, aquela, coloca brincos, colares, muito disso pode ser apenas joia, mas alguns podem ser Terangrills. E ela está se preparando para aquilo que vai acontecer logo mais. Galera, a Shorrega da Shallout tá perfeita como Elaida, mas eu preferiria ela como Katsune. Sério. Na boa. Tem até no vídeo que eu fiz aqui sobre a Katsune, peguei uma arte do pessoal que fez com IA da Shorrega da Shallout como Katsune. Eu acho que ela teria encaixado muito melhor como uma Katsune e deveriam ter pego uma Elaida mais nova. Mas pelo desenvolvimento da obra pode ser que a Katsune não apareça, então pelo menos botar a Shorrega aqui como a Elaida, que já é alguma grande coisa, né? Se você quer saber a história da Elaida, o que vai acontecer com ela, tem vídeo aqui no canal que conta sobre isso. Então Verin e Leane chegam com a notícia bombástica. 8 irmãs vermelhas deixaram a torre sem justificativa e sem autorização. Simplesmente foram embora. O que a Siuan pensa nessa hora? 8 irmãs são um número necessário para amansar um homem, pelo menos, né? Na série, nos livros são 13, mas tudo bem, 8 é o número que a série escolheu para tudo, são 8 abandonados, provavelmente serão 8 temporadas, esse é o caminho. Mas a Siuan acredita então que elas foram atrás do Rand e ela manda a Verin com outras irmãs para impedi-la. E aqui é mais uma amostra de como a Siuan é
nessa série. Meu Deus do céu, ela caiu nessa esparrela da Elaida. Ela devia ter procurado a Elaida e não ido atrás das irmãs, porque não ia, sabe? Ai, qualquer um perceberia isso. Meu Deus, coitada da Silva. E pouquinho depois a gente já descobre isso, porque a Verin encontra as outras 8 que estão sentadas de boa, fazendo ali um marshmallow na fogueira. E a Verin diz: ó, vocês têm que voltar para a torre, é a ordem do trono. E a Galina diz: a Silva não pode nos impedir de cumprir a nossa missão. E a outra fala, né? E qual seria essa missão? E ela diz na cara dura: manter você fora da torre. Que a cara que a Verin faz é: meu Deus, Verin, com toda a idade que tu tem, como é que tu caiu nessa? Em vez de estar aí, porque tu não tava lá em Dois Rios ajudando, como tava nos livros, né? Tudo bem, não tem problema ela não ter ido pra Dois Rios, foi tranquilo lá, tá? Mas podia ter sido um pouco mais inteligente. Meu Deus, caíram numa esparrela muito fácil, né? E aí o que acontece? Quando chega na torre, não tem apoio, né? A última que apoiava a Siuan era a Verin. Sem ela, acabou o apoio. O apoio dela tá tão fraco que 2 soldados aleatórios tentam impedir ela de entrar. Olha bem, cara, 2 soldados, 2 homens aleatórios, homens, só homens, nem são Aes Sedai, são só 2 homens, nem guardiões esses aqui são só soldados aleatórios. Se você pegar aqui, ó, e botar na tela, você vai ver, ó, White Tower Guard 1 e White Tower Guard 2. Eles não são nem guardiões, eles são só guardas da torre. Eles tentam impedir ela de passar para ver como ela tá sem o mínimo de imponência, de importância, tá no fim. E então, chegamos ao momento do golpe, pois a Elaida então fala: Siuan Sanche, você foi deposta por todos, as 11 que aqui estão, pode ver que tem quase ninguém, né? Tem 2 da vermelha, tem uma da vermelha, na verdade, tem 2 marrons ali, cinza, as brancas devem estar ali apoiando ela, não tem nenhuma azul, né? E tem uma só verde, mas tem as 11 que são necessárias para que a situação transcorra. Siuan então perde o trono e será estancada. Para tanto, ela vai até mesmo imputar culpa na Siuan de ser uma amiga das trevas, coisa que a Siuan nunca foi. Ela poderia ter sido perdido o salão e tudo mais, questões políticas, ela nunca foi uma amiga das trevas, tá? Isso tá bem longe. Mas ela jogou isso nela porque a Siuan sabia do dragão, a Moraine contou para ela e ela escondeu da torre. Ela e a Moraine agiram muito de forma escondida e não conseguiram manter o poder político quando precisou. E a interpretação da Natasha aqui, enquanto ela tá recebendo essas flechas de espírito que vão amansar, vão estancar ela, cara, tá incrível. A mulher se entrega mesmo. Pena que ela não volta pra série. Repara na expressão da Elaida de gosto de estar fazendo aquilo. Lembrando que ela esperou 10 anos para chegar aqui e se tornar a Amyrlin, porque ela perdeu a votação, mesmo que os Finn tenham dito que ela seria o trono. Ela foi lá, pediu para se tornar o trono de Amyrlin e eles disseram que sim, que ela seria. Só que ela esperou 10 anos para isso acontecer, não foi quando ela quis. E olha como ela tem essa gana de conseguir. E essa cena é extremamente triste e linda. Vejam como eles mostram, né, o poder saindo dela. Cara, ele forma uma espécie de anjo. É muito parecido com a forma como o Logain foi amansado, né? Só que o do Logain era uma energia negra, porque era basicamente muito da mácula, né? Aqui nós temos toda essa beleza, essa luminosidade que é Saidar. Olha que coisa mais linda, cara. Os efeitos especiais, a série mandou muito bem. Esse episódio 8 não foi legal, mas, cara, os efeitos especiais ficaram lindos até o final. Muito bem feitos, um CGI praticamente perfeito. E nós temos a Leane ali no chão, né? Porque ela até tentou defender a Siuan, mas acabou sendo blindada e presa, né, ao chão para não interferir. E assim que ela perde, né, o poder, veja como ela fica melancólica, simplesmente ela, né, vai. Nossa, é uma cena muito pesada. Muito pesada. Para quem lê os livros, essa cena aqui é extremamente pesada. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção nesse momento foi que ela não rejuvenesceu. Deixa eu explicar, tá? Para você que não lê os livros. Quando uma mulher é estancada, assim, estancada ou se auto-estanca e tal, ela rejuvenesce.
o rosto dela fica mais jovem, praticamente como ele era quando ela começa a canalizar. E a Leane e a Siuan, quando são estancadas, elas rejuvenescem, tanto que as pessoas nem reconhecem mais elas. E isso não acontece aqui. Eu imaginei que isso não fosse acontecer, e estava de boa com isso, até porque iria ser um gasto de CGI, necessário uma explicação, tava tudo bem. Eu só não esperava que eles não fizeram isso porque algo pior aconteceria depois. E depois de estancada, ela foi levada prisioneira e provavelmente torturada, porque quando ela volta, nós vemos ela nesse estado. Tem um rasgo de sangue no chão, um rastro de sangue no chão enorme, e a Siuan está bem machucada. Não sabemos o que acontece com a Leane a partir daqui. Eu acredito que ela vai ser estancada também, mas ela deve continuar na série, até porque tem um arco importante da Nynaeve que deve ser construído a partir da Leane. Porque, bom, a gente vai ver daqui a pouquinho. E ela foi muito espancada. Meu Deus do céu, a série não teve medo de mostrar o quanto a Siuan sofreu após ter sido presa, para contar que ela era uma amiga das trevas, que isso, que aquilo, nada que fosse verdade. Então temos o primeiro vislumbre da Alviarin como curadora das crônicas, né? Ela tá ali com o cetro da curadora e ela tá anunciando a chegada da Elaida, né? A nova trono de Amerlin. E ela vem toda paramentada, toda repleta, né? De tudo, né? É a Elaida em seu auge máximo, né? Essa personagem que a gente vai odiar muito ainda, e já odeia agora, mas vai odiar mais, tá? Ela é incrível. A interpretação da Chorreta tá muito boa, cara. Eu gosto muito disso. E assim, apesar do episódio 8 ter sido ruim, a parte da torre foi muito bom, foi muito legal. Faltou muita coisa, mas ainda assim, cara, caminhou bem. E aqui então é o julgamento final da Siuan. Ela teve o primeiro julgamento como a Merlin, onde ela foi deposta e estancada. Agora ela está sendo julgada como amiga das trevas, e a Elaida então está dizendo que ela é amiga das trevas e tal, e é o julgamento que vai levar ela a decidir se ela vai ser presa, solta ou pena de morte. E esse momento é bem interessante. Eu disse que esse é o canto do cisne da Siuan, né, interpretada pela Sofia Okonedo, porque é o discurso final dela, e agora ela vai falar, né, qual é a verdade. Então ela vai dizer a verdade, vai falar para elas que ela amava a Moraine e que não adiantava ficar dentro da torre, que o passado acabou, que eram tempos novos e que deveriam seguir o dragão. Então ela conta tudo isso. E é legal que isso vai acontecendo ao mesmo tempo do que vem se desenrolando lá no deserto Aiel, né? Nesse momento o Hunt tá lá em Alcaerdal e a Moraine tá enfrentando a Lanfear. Então vai acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai vendo isso intercalado, né? Entre uma e a outra situação. Só que daí ela fala para as votantes que estão ali: vocês vão deixar esta mulher que não ama ninguém a não ser o poder fazer, né, controlar a torre durante esse período. Só que assim, ela podia falar o que quisesse, quem tava ali tava apoiando a Elaida e ela perdeu a torre, tá meia dúzia de votantes aí, e onde é que estão as outras votantes que deveriam estar apoiando ela? Não estão aí. Então, por mais que ela falasse, ela já tinha perdido a torre. E a cada cena dela, assim, ó, destruída, é incrível ver o que essa mulher faz. Vou até passar um pouquinho aqui pra gente ver. Não podemos continuar atrás dessas muralhas fingindo que ainda temos controle. A única coisa que podemos controlar é o que nós fazemos. É um discurso maravilhoso que mostra o que a Siuan queria desde o começo, mas como ela não tinha apoio, foi em vão, não é? E essa cena, focando o rosto dela, é maravilhosa, perturbadora, né? Mas, cara, puro cinema, muito bem feita. E aqui vem uma coisa que me deixa, sabe? Vamos lá. A Alviarin faz assim, ó, e corta fora a cabeça da Siuan. Tá? Entendeu isso? Lembra disso no próximo vídeo. No próximo vídeo, quando eu for falar sobre o que acontece com a Moraine, lembra disso. E sim, seria possível para uma Aes Sedai fazer a execução, porque a Siuan foi considerada uma amiga das trevas, então é possível usar violência contra amigos das trevas, sim, tá? E aí nós vamos ver, no mesmo momento em que isso acontece, a Moraine está, né, atravessada com a espada da Lanfear, e ela então tem o fim do duelo dela ali, daquele juramento que ela fez com a Siuan, e ela sente isso. Então a morte da Siuan serviu mais para dar um buff para a Moraine poder
se defender contra a Lanfear. Mas eu vou contar mais sobre isso no outro vídeo da Lanfear, da Moiraine. E não, é impossível a Siuan voltar, tá? Ela perdeu a cabeça, literalmente. Esse foi o fim da Siuan Sanshim. Mas a Lyanne provavelmente está estancada e não sabemos o que vai acontecer com ela. Pode ser que, né, ela pegue o arco que era da Siuan nos livros, que é se tornar um apoio e a conselheira mais próxima da nova Amyrlin lá de Salidar. E aqui nesse momento tem muita coisa que não acontece. Por exemplo, nós temos uma batalha que ela ainda não aconteceu. A Min previu que várias Aes Sedai 9, se não me engano, iriam morrer e seus guardiões. Ela viu isso. Isso não apareceu aqui e deveria aparecer aqui. Nós acreditávamos que sim, porque a Siuan, depois de ser estancada, ela vai ser presa. Mas aí o guardião dela vai ajudar, vai organizar ali uma fuga junto com o Logain, junto com a Lyanne. Nada disso aconteceu. Mas na quarta temporada, provavelmente veremos isso acontecer, mas voltado para a Lyanne. Então a Lyanne deve ganhar muito mais destaque do que nós temos nos livros. Ela é importante nos livros, ela e a Siuan vão continuar sendo muito importante, mas então eles decidiram por cortar a cabeça de uma delas. E acabaram cortando a cabeça daquela que mais impacta para a série no momento, que é a Siuan, porque ela era o trono de Amyrlin, então o impacto é maior. E também é um maior corte no orçamento, porque a Sophie Okonedo, se não me engano, é o segundo maior cachê da obra, só perdendo para a própria Rosamund Pike. Não sei se a Shohreh Aghdashloo está ganhando tanto quanto a Sophie, mas eu acho que manter as duas no elenco é quase que impossível. Ainda mais que o elenco dos 5 de Dois Rios, ele tende a subir de valor conforme o tempo vai passando. É assim que funciona. Eles têm sempre, né, um valor a mais, porque vai mantendo o hype e eles vão crescendo, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o arco da torre. Começa lá com a Elaida não ganhando o trono de Amyrlin e termina com a Elaida ganhando o trono de Amyrlin. E essa mulher vai incomodar muito ainda, sem mentira. Eu quero ver o que vai acontecer na volta. Eu acho que Verin deve pegar aquelas irmãs que estão com ela e ajudar a Lyanne a fugir. Isso provavelmente... O Logain pode ser que esteja por aqui, então vamos esperar a quarta temporada, que eu tô muito confiante que vai acontecer. E como eu disse, apesar de eu não ter gostado do episódio, o episódio ter sido muito fraco e ter feito algumas mudanças, outras não foram tão ruins. O arco da torre não foi tão ruim, e apesar de a Siuan ter sido morta, né, eu acho que não vai fazer tanta diferença no futuro, tá? Porque são duas, Lyanne e Siuan. Uma delas sair fora, não tem problema. Agora, o meu problema maior vai ser se a Lyanne não for estancada e ela não fizer o papel da Siuan na sequência disso lá com Salidar. Aí sim vai começar a me incomodar, porque... Tudo bem, eu queria a Siuan continuasse, eu adoro o trabalho da Sophie, mas uma das duas morrer não atrapalha, sinceramente. A gente tem que se desprender dos livros e tem mudanças que não são ruins. Eu acho que, apesar de ser doído a morte da Siuan, ela é impactante o suficiente para que quem esteja assistindo e não tenha lido os livros sinta que realmente coisas acontecem aqui. Existem consequências e ninguém está seguro. Então a Siuan morreu. Então a gente vê uma personagem de grande porte morrer e faz sentido dentro da obra. Eu não me importei com isso. Senti a morte dela, mas eu não me importei com essa mudança. A mudança não é o problema, tá? O problema são outras coisas. Agora a gente volta a ver o que vai acontecer. O meu maior problema com esse episódio é que ele não é o episódio que dá hype para a próxima temporada. Ele é um episódio meio que acaba. Acaba isso, acaba lá em Tanchico, acaba no deserto, sabe? A gente não vê coisas a mais. Se eles tivessem mostrado aqui o início da revolta dentro da torre, a Verin chegando, até numa cena pós-crédito, sei lá, a Verin chegando, tentando salvar a Lyanne, a gente vendo que alguma coisa ia acontecer depois disso, mas parece que a Elaida só ganhou e acabou. Então, eu sinto como se quem não tiver lido os livros, sinta que, bom, a Elaida venceu, e agora? Do mesmo jeito que o pessoal deve estar sentindo com relação a Nynaeve, que a Liandrin venceu, e agora? Né? Então, estamos nessa, tá? Eu vou jogar para vocês esse vídeo daqui a pouquinho, e já vou começar a fazer a quarta parte
da análise desse episódio, que daí a gente vai falar sobre os acontecimentos lá no deserto Aiel. Conto com vocês, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, vem ser membro do canal, me ajuda aqui a trabalhar só com o YouTube. Eu quero dar uma parada lá de dar aula, né? 60 horas tá demais. Aí eu consigo fazer mais vídeo para vocês, se vocês me ajudarem a distribuir mais o canal, eu consigo fazer 3, 4 vídeos por semana. Agora, durante a rota, eu tô fazendo bastante, mas depois a tendência é diminuir, né, galera? Tem que trabalhar. E se eu conseguir trabalhar aqui com a ajuda de vocês, com certeza eu vou entregar mais ainda vídeo para vocês. Valeu? Forte abraço e se cuidem.